Com você nessa noite. Por favor, abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Se puder acender a luz, fica melhor, por favor. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Quem foi encontrando, me dê um sinal aí. Amém? Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Por favor, feche os teus olhos. Senhor, diante de Ti, nós queremos chegar. Fazemos isso no nome de Jesus. Fazemos isso declarando a nossa completa dependência de Ti. Fazemos isso debaixo do entendimento de que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Por isso estamos aqui, Deus, porque precisamos de Ti e precisamos da Tua palavra. Então, Senhor, vem com Teu Espírito Santo nessa noite. Trate aos nossos corações. Fala, meu Deus, aquilo, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que nós estamos precisando. Deus, eu te peço, me ajude, me conduza nesse altar mais uma vez. Como um instrumento, eu me coloco em Tuas mãos. Que essa palavra, ao chegar em nossas vidas, ela nos abençoe de uma forma especial. Deus, já vá quebrando toda a barreira. Eu sei que nessa hora, forças contrárias de ordem espiritual tentam se levantar para impedir que a Tua palavra chegue. Mas isso cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor trate ao nosso coração. Que possamos estar atentos e sensíveis a tudo que o Senhor deseja tratar conosco nessa noite. Assim eu creio no agir do Senhor. Por isso nós já te agradecemos. Amém e amém. Diga graças a Deus. Podem sentar-se, irmãos. Amém. Há caminho que parece, eu gostei da minha tradução, mas está a mesma coisa. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Duas palavras nos chamam a atenção nesse provérbio que se trata de uma verdade, de uma realidade. Quando aqui o autor fala a respeito de caminho, ele não está falando propriamente de uma estrada, de uma rodovia, mas caminho aqui significa modo de pensar. Caminho aqui significa modo de viver. Caminho aqui significa a maneira como alguém está conduzindo ou fazendo escolhas sobre a sua vida. Isso é o que significa caminho. É o direcionamento que vem por meio de um pensamento. E quando ele fala a respeito de morte, não é o pensamento aqui do Antigo Testamento é muito curioso quando se fala a respeito de morte. O conceito de morte não é aquele que a gente imagina aqui, não é só de forma literal, mas essa morte também representa fracasso, sofrimento, destruição, desesperança. Então, o que ele está, simplificando aqui o que ele está dizendo aqui, existem maneiras de se viver, maneiras de se pensar, que imaginamos que sejam as mais corretas, que achamos que seja o bom, que achamos que seja o melhor, mas que no final, essa maneira de conduzir a vida pode estar nos levando à morte, à destruição, à frustração. E aqui, amados, vem também de um outro pensamento e de um outro pressuposto muito importante, que as ciências hoje confirmam,
Os pensadores confirmam aquilo que a palavra de Deus há milênios já fala, que a nossa vida, o que nós vivemos agora, o resultado de tudo que experimentamos hoje é tão somente a consequência dos nossos modos de pensar. Vivemos hoje resultado de nossas escolhas, de nossas decisões. Aquilo, praticamente, tudo aquilo que nós vivemos e experimentamos na vida está ligado ao caminho que nós temos escolhido. Você vive hoje, eu vivo hoje, as consequências dos caminhos que eu tenho escolhido trilhar. E isso é muito forte. Quem está me entendendo e quem está me acompanhando? Quando nós, amados, respiramos um pouco e paramos para pensar, isso é muito impactante. A vida que eu tenho hoje, a vida que você está vivendo hoje, ela é simplesmente o retrato e a consequência dos caminhos que você tem escolhido. Diante disso, amados, quando a gente para imaginar no peso que isso tem para a nossa vida, é muito importante então a gente tomar cuidado com aquilo que parece, porque nem tudo que parece é. Existem coisas que eu posso achar que vai ser, o que estão sendo as melhores coisas para a minha vida. Não, porque para mim é desse jeito. Para mim isso é a melhor coisa a se fazer. Porque o meu entendimento, ao meu ver, ao meu modo de pensar, eu acho que é assim. Cuidado, porque aquilo que parece certo pode estar nos levando a um caminho que conduz à morte. Quem está me acompanhando aqui? E essa palavra, amados, diante do que Deus estava tratando muito no meu coração, tivemos uma semana de muitas batalhas, graças a Deus por isso. Foi uma semana bem difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Se você puder dar glória a Deus, dê glória a Ele, né? E aí, amados, através de um texto que nós vamos ler aqui, a respeito do profeta Daniel, nós vamos ter aqui um pouquinho de uma direção sobre como a gente pode lidar com isso. Daniel, ele muito jovem, mas desde jovem ele foi aquele que se preocupou em se capacitar, em melhorar de vida. Quando veio o pessoal da Babilônia sobre Israel e sequestraram muitos ali e pegaram muitos jovens, né? Daniel, ele foi junto com alguns irmãos, amigos, eles foi trabalhar como escravo. Mas porque Daniel, ele sempre se preocupou em se capacitar, em se preparar. A Bíblia diz que sobre a vida de Daniel havia um espírito de excelência, havia um diferencial. Exatamente por conta disso, ao perceberem que ele era um jovem que tinha cultura, que tinha entendimento e conhecimento, ele não foi um escravo comum, não colocaram ele para trabalhar no pesado, ele foi trabalhar na corte do rei, né? Já é até uma lição para nós também, né? Que é importante que a gente, você quer coisas boas para a sua vida? Então que a gente procure se capacitar, se preparar, dar valor às oportunidades que nós temos de crescer e de melhorar. Mas não é sobre isso ainda. Lá, como escravo ali do rei, foi para ele oferecido ali um banquete. Comida que vinha diretamente da mesa do rei. Detalhe, comida que era consagrada a ídolos. Comida que não tinha nada a ver com os princípios de Deus. E ali Daniel já sinaliza. Ele diz, a gente não vai comer isso. Ele escolheu não comer da comida do rei. Olha, não vamos comer desse alimento. O cozinheiro ficou preocupado. Meu irmão, você está querendo arrumar problema para a sua vida e para a minha vida. Como é que você rejeita uma comida dessa? Isso vai dar problema. E Daniel disse, então vamos fazer o seguinte. No lugar
dessa comida do rei pode servir para mim, para meus irmãos, legumes, verduras, que para a gente está tudo bem. Eu acho que a maioria conhece essa história. Amém, amado? Você conhece? Foi o que aconteceu. Ele escolheu isso. Ele escolheu, como diz o texto, não se contaminar com o manjar do rei. E com legumes e com verduras, ele ficou mais saudável do que aqueles que estavam comendo aquela comida consagrada. Porque o alimento que vem de Deus é o melhor alimento para a nossa vida. Veja onde isso vai chegar. Daniel, ele consequentemente começa a se destacar na corte. Ele vira alvo de ciúmes, de invejas. Tentam até matar Daniel, porque todos os dias Daniel fazia questão de o quê? De orar ao Senhor. Ele se virava para o lugar que estava ali, Jerusalém, se prostrava e orava ao Senhor. E fizeram intriga, fizeram fofoca, fizeram com que o rei estabelecesse um decreto para que quem não se prostrasse diante da estátua de Nabucodonosor fosse morto, né? E mesmo sabendo desse decreto, Daniel também escolheu não se prostrar diante da estátua. Ele sempre se prostrou diante do Senhor. Quem se prostra diante de Deus, Deus sempre vai cuidar. Sentença para Daniel: vai ser jogado na cova dos leões. Foi decreto, ele nurou pela estátua, aconteceu isso. Só que quando Daniel é jogado lá, o que é que acontece? Deus fez o milagre, ele fez os leões jejuarem. Nesse dia os leões não comeram ninguém, não se devoraram ninguém, e o rei ficou agoniado. Meu Deus, o Deus dele lá, fiz uma besteira, Daniel vai se acabar. Quando amanheceu o dia, ele correu lá, mandou tirar a tampa lá da cova dos leões. Daniel, ele disse: eu estou aqui, meu rei. E Daniel sai, disse: olhe, o rei mandou escrever, a partir de hoje, pode escrever aí, que o Deus de Daniel é Deus, que o Deus de Daniel é o Senhor. Se quiser aplaudir, Jesus pode, né? Vejam as situações que Daniel, ele se envolveu, e vejam os caminhos que ele decidiu escolher. Mas o que me chama a atenção é que houve um momento que também Deus tratou Daniel com sonhos, e Deus trazia revelações a parte dele, mas teve um em comum que aconteceu e ele não conseguiu entender. Visão de um homem de linho. E aí ele começa a orar. A palavra diz que por 3 semanas Daniel vai jejuar e vai orar, ali clamando e pedindo ao Senhor. 21 dias depois, como um dia como hoje, 21 dias depois, o anjo do Senhor vem com uma resposta muito interessante para Daniel, que é isso que Deus quer tratar comigo e com você aqui nessa noite, que, amados, eu não sei, mas talvez essa seja uma das orações mais importantes que a gente tenha que fazer para Deus, se a gente quer que Ele nos abençoe. Que está lá em Daniel, capítulo 10, versículo 11 e 12. Eu leio para você, só preste atenção. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Ei, você é muito amado, viu? Amém? Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Amados, pense como isso me marcou. Preste atenção no que o anjo disse para Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar o Senhor, buscar entendimento e se humilhar diante do Senhor, as tuas orações foram ouvidas e eu vim
trazer resposta para você. A oração de Daniel aqui não foi pedindo um milagre, não foi pedindo uma revelação, mas o que Daniel pediu a Deus, com humildade, mesmo sendo uma pessoa tão usada por Deus, com humildade, ele reconheceu que aquele momento da sua vida, ele não tinha resposta, ele não sabia o que fazer, ele não tinha um direcionamento. Então, Senhor, eu quero entendimento, eu quero compreender o que está acontecendo com a minha vida, eu quero compreender o que é que o Senhor está tentando tratar no meu coração, eu quero saber qual é o caminho que eu preciso trilhar. Esse é o ponto, amados. Essa é uma oração que nós precisamos fazer. Entendimento. Eu preciso olhar para a minha vida e ter a coragem de perguntar: a vida que eu estou vivendo hoje é a vida que eu quero viver? Será que as escolhas que eu tenho tomado são realmente as melhores escolhas para a minha vida? Diante disso, eu clamo ao Senhor: Senhor, me dê esse entendimento. Deus usa um outro profeta, Oséias, para dizer o seguinte: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Quem está me acompanhando? Existem situações na nossa vida que nos deparamos meio que perdidos, desorientados, tomamos decisões imaginando serem as melhores, e parece que quanto mais a gente procura andar para frente, está andando para trás, as coisas não saem como esperam. Amados, precisamos entender qual é o caminho. Qual é o caminho que você está? O caminho que você está hoje, as decisões que você tem tomado hoje, elas estão te levando para onde? Para mais perto de Deus? Ou o quanto você está perto daquilo que você entende que é o que Deus tem para a sua vida? É preciso essa humildade. Veja Daniel, espírito de excelência, experiências com o Senhor, canal de bênção do Senhor, mas ele se humilhou diante de Deus. Senhor, eu quero entendimento para a minha vida. Eu quero entender o que está se passando. Eu quero saber se esse caminho que eu estou seguindo é o caminho realmente certo. Eu não quero achar, eu não quero imaginar, eu quero entender qual é o teu caminho, Senhor. Muito sofrimento é gerado, amados. Muitas lutas acabamos enfrentando, às vezes, como diz minha esposa, sem necessidade, porque tomamos escolhas que aos nossos olhos parecem certas. Veja como nós somos muito competentes quando se trata da gente dar desculpas e justificativas. Sempre escolhemos aquilo que aos nossos olhos vai parecer mais favorável ou mais vantajoso. Sempre vamos ter uma resposta na ponta da língua para querer dar para Deus. Só que quem é que consegue enganar o Senhor? Quem é que consegue se esconder do Senhor? Quem é que pode se desaparecer dos olhos do Senhor? Daniel, amados, isso aqui para mim foi muito forte. Desde o primeiro dia que ele quis buscar entendimento do Senhor, Deus já tinha ouvido a oração dele. O caminho não pode parecer, o caminho tem que ser. Dá para Vanessa o versículo aí, o Provérbios? Há caminho que parece reto ou parece certo, mas no final conduz à morte. Ei, a gente não pode esperar no final para ver se vai dar certo. É muito importante que, como Daniel, a gente busque entendimento. A gente busque compreensão. E olhe, se tem uma oração que Deus vai ouvir, é essa. Uma oração de um coração que se humilha diante dele
e que diz assim: Senhor, me ajude aí. Salomão, quando ele recebeu o trono do seu pai Davi, Deus apareceu para ele num sonho. E Deus disse assim: peça o que você quiser, que eu vou lhe dar. Qual foi o pedido de Salomão? Antes dele pedir sabedoria, ele disse: Senhor, eu nem sei como entrar nem como sair. Esse povo é um povo muito grande. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho como lidar com isso. Me dê sabedoria. E o Senhor disse: e o que é a sabedoria, senão também entendimento, discernimento? O Senhor disse: Salomão, porque você não me pediu riquezas, porque você não me pediu a morte dos seus inimigos, porque você não me pediu fama, eu vou dar a você tudo isso. Você não me pediu, mas eu vou te dar. E vou te dar a sabedoria para que você possa conduzir a sua vida. Quantas vezes sofremos pelas escolhas que nós tomamos? Quantas vezes a gente procura um caminho na hora do desespero que parece que é o melhor caminho a tomar, e a gente depois percebe que esse caminho não tem nada a ver com Deus. Hoje nós oramos. 3 almas hoje desceram as águas do batismo, e 3 almas aceitaram Jesus hoje. Dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Mas o que é isso senão o que acontece quando a gente procura saber qual é a vontade de Deus? Qual é o caminho de Deus para a nossa vida? Qual é o caminho que você está escolhendo? Aonde esse caminho está levando você? Sobre caminhos, existe o nosso caminho, existe o caminho de Deus. Você quer o qual? Fiquei preocupado. Eu quero o de Deus, viu? Vou perguntar de novo. Existe o nosso caminho e o caminho de Deus. Você quer o qual? Pergunte ao seu irmão: você quer isso mesmo, irmão? Veja se ele está firme aí ou ele gaguejou. Você quer o de Deus, irmão? Repare. Deixa eu dizer para você, no caminho de Deus tem luta, viu? O caminho de Deus não vai ser fácil não, viu? É só para quem crê. Amém? Samuel, usado por Deus, ele escreve o seguinte, no seu segundo livro, segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31. Eu já estou encerrando. Este é o Deus cujo caminho é o que, irmãos? Perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como uma gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, e a tua ajuda me faz forte. Graças a Deus. São as coisas que acontecem quando nós procuramos o caminho do Senhor, que aliás é perfeito. E nesse caminho a gente vai encontrar algumas coisas que Samuel fala aqui. Ele é a rocha, João. No caminho de Deus a gente tem sustentação. Deus nos sustenta e Deus procura nos firmar. No caminho do Senhor nós vamos também encontrar direcionamento. Ei, o GPS de Deus não te leva para lugar ruim. O GPS de Deus pode até fazer com que você passe por lugares e por situações difíceis e complicadas, mas Ele está te levando na melhor direção de todas, que é a direção dEle.
Nesse caminho de lutas e de dificuldades, o Senhor vai adestrar as nossas mãos para a batalha. Ou seja, vamos enfrentar situações, mas na dependência dEle, nós vamos encará-las. E essas batalhas vão nos preparando, vão nos moldando e vão nos amadurecendo. Todos aqueles que encaram desafios diante do Senhor, Deus, Ele sustenta, Deus, Ele dá direção, Deus, Ele dá essa vitória. No caminho de Deus, nós vamos ter a proteção. Existe uma diferença muito grande entre passar por lutas pelas nossas escolhas e passar por luta debaixo da direção de Deus. Quando a gente passa por lutas por conta das nossas escolhas, nós estamos vulneráveis, expostos. Mas quando passamos por lutas, mas estamos procurando o caminho do Senhor, ali a mão dele vai estar cuidando, ali a mão dele vai estar protegendo. Não permitirá que o mal chegue à sua tenda. Quem está entendendo isso? E quando estivermos enfraquecidos, quando estivermos cansados, Ele nos revestirá de força. Ele vai nos dar a força para que a gente continue nesse caminho. Sabe o que é, amados? Qual é a grande questão? A maioria de nós não quer pagar o preço. A maioria de nós não quer assumir esse compromisso. A maioria de nós vai tentar viver evitando os sofrimentos e as lutas. E é exatamente por essa fuga que nós vamos encontrar sofrimentos e dores maiores ainda. A melhor decisão a fazer é igual Daniel: se humilhar diante do Senhor e pedir a Ele entendimento. Eu não estou aqui para dizer como você tem que viver, eu não tenho autoridade para isso, mas a palavra de Deus tem. Só o Senhor tem e sabe o que é melhor para cada um de nós. Só o Senhor tem e conhece aquilo que é o melhor para a nossa vida. Só Ele se autodenomina. Quando Ele vem, assume a forma de homem, habita entre nós, Jesus Cristo, Ele se declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus, o caminho vivo. Jesus, o caminho que nos leva à salvação. Jesus é o caminho que tem direção. Jesus é o caminho que trata com a nossa vida. Mas às vezes nós não entendemos isso. Eu vinha falando com a minha esposa, sabe, amados, é triste a gente ver isso, mas é o cumprimento da palavra. A Bíblia diz que existem os irreconciliáveis. Quem são essas pessoas, Dinha? Aquelas pessoas que simplesmente vão endurecer o coração. Elas não vão receber a palavra de Deus por uma escolha, por decisão, por entendimento delas. Vão viver segundo a sua vida, segundo a sua vontade. Infelizmente, Deus quer o fim dessas pessoas? Deus quer a morte dessas pessoas? Não, amados. Mas se tem uma coisa que Deus estabeleceu, é que nós temos responsabilidades com as decisões que nós tomamos na nossa vida. Em Deuteronômio ele diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ele dá a dica: escolha a bênção. Mas a gente tem o poder de escolher. Se você está perdido, se você está desorientado, meu irmão, minha irmã, dobre o joelho e peça entendimento ao Senhor. Cristo vai te esclarecer. Uma coisa eu tenho certeza: no dia que você der um espaçozinho assim, para Jesus de verdade entrar na tua vida, você vai ter o entendimento que você precisa para seguir no caminho dele. Tudo que Jesus precisa é do espaço. Até quando vamos viver dessa forma? Até quando vamos querer fazer tudo do nosso jeito? Qual é o caminho que eu estou? Qual é a sua localização atual? Onde você se encontra nesse momento? Ei, o Senhor tem um caminho lindo para mim e para você. Esse caminho que vai ter batalha, viu? Vai ter peia, mas vai ter sustentação, vai ter direção, vai ter força e vai ter vitória. Vitória verdadeira. Bora para a porta estreita, irmão. A porta larga, rapaz, a porta larga, a Bíblia diz, Jesus diz que muitos vão passar por ela.
Já a porta estreita, ele diz que poucos vão encontrá-la. Eu sempre, quando eu falo disso, eu peço a Deus que a gente esteja no meio desses poucos. Embora o céu seja preparado para todos, infelizmente eu acho que não vai ter multidão no céu, não. Eu chego a concordar com o meu amigo irmão Ivo. Toda vez eu falo isso aqui, né? O irmão Ivo, que é lá da igreja dos Jardins, ele diz que o céu é do tamanho de Frei Paulo. Quem conhece Frei Paulo? É grande Frei Paulo? Então, é mais ou menos por aí, porque se poucos vão encontrar. Por isso, meu irmão e minha irmã, enquanto é tempo, qual é o caminho que você está escolhendo para a sua vida? Que caminho que você está? Pastor, estou meio perdido. Pronto, não tem problema. Jesus é a direção. A palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele vai endireitar o nosso caminho na medida que nós nos dobramos diante dele. Como Daniel. Daniel mesmo, cheio de revelação, né, missionário Hélio? Cheio de unção de Deus, ele disse: Senhor, me dê entendimento, porque eu não sei de nada. Eu estou perdido agora, Senhor. Qual é a resposta que o Senhor tem para a minha vida? Quando nós fazemos uma oração sincera dessa para Deus, pode ter certeza que Ele ouve. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Dê glória a Ele, viu? Você fica em pé para a gente orar um pouquinho junto?